Olá a todos, bem-vindos a mais uma emissão do nosso canal. Hoje temos mais uma emissão aqui a analisar o ponto de situação do Campeonato Nacional do Maior da Minha Aldeia, patrocinado pela Pitágoras, e ver como é que ao fim de mais 3 dias, como é que o campeonato está e em que posições os vários jogadores estão neste momento. Portanto, na classificação geral, neste momento, o primeiro jogador é o Nuno Moura, com 34 pontos, e ainda com 7 torneios ativos. O Filipe Coutinho, Clovir e Gotuga, todos com 33 pontos. O Ocran tem 28 pontos. O Sami, o Verbal e o Paiva com 26, 25 e 24 pontos. Portanto, neste momento são os jogadores em zona de playoff. O top 5 ainda tem bastantes torneios que está ativo. Já o Sami, o Verbal e o Paiva têm 6 ou 5, portanto já quase metade dos torneios já foram eliminados. Se nós formos ver aqui os jogadores que estão um pouco mais abaixo, fora da zona de playoff neste momento, que ainda tem bastantes torneios, verificamos que, por exemplo, o Running Wild, que ainda tem 9, portanto ainda tem muita forma de pontuar, com 23 pontos neste momento. O Diogo Alves com 20 pontos, mas que ainda tem 9 torneios. E o João Margarido com 20 pontos, com 8. Mas se formos ver aqui o João Margarido, um dos torneios que ele ainda não acabou a primeira ronda é o Carcassonne, que é provavelmente a sua especialidade dos torneios da aldeia. Portanto, ainda é uma grande ameaça. Nesse torneio ele pode obter bastantes pontos e subir na classificação. E neste momento ainda não está a ter esses pontos. Portanto, em termos de situação dos torneios, verifica-se que o Kingdom Builder já está em 87%, já quase muito perto do fim. O King Dominion 74%, Patchwork que já está a 2/3 concluído, o Welcome to com 71%, e portanto já há vários torneios a aproximar da sua reta final. Vamos ver aqui como é que estão os vários torneios. Portanto, aqui no Seven Wonders Duel já está aqui uma ronda a decorrer da terceira ronda entre o Gotu e o Nuno Moura, mas que começou ainda há pouco tempo, que ainda estão... Porque o Nuno Moura tinha acabado de jogar 1 hora e meia atrás da sua partida, portanto ainda estão numa fase muito inicial desta partida. Em relação, portanto, o azul, que já vai a meio neste momento, e que está um bocadinho demorado a entrar a página, mas está aqui a entrar. Portanto, as partidas de segunda ronda ainda estão. Esta já vem em 20%, mas está muito inicial. Esta aqui está já em 80%, portanto está quase perto do final. Ambos jogadores, o El Tostas tem já 588 jogos e com 304 vitórias. O Ocram tem menos, mas depois formos ver aqui, fez já um terceiro lugar na temporada 11, já tem uma reputação de conseguir ganhar jogadores acima de 500L, portanto não é um jogador qualquer mesmo, e a diferença dele também não é muito grande entre eles, mesmo que o Ocran jogue menos. No caso, olhando assim rapidamente para a partida, verifica-se que há uma diferença pontual inicial agora de 11 pontos, mas o Ocran consegue fazer aqui uma coluna que vai dar aqui 7 pontos. Eles vão se anular nas linhas, portanto cada um recebe 2 pontos por cada linha, portanto aí não há vantagem. Mas ao El Tostas faltava-lhe fazer este buraco aqui azul para completar a coluna e para além disso seria uma peça que daria muitos pontos. Rapidamente verifica-se também que a aproximação dos pontos da coluna, o Ocram teoricamente acho que tem um jogo ganho se apanhar estas peças pretas, vai fazer aqui bastantes pontos nesta linha, quando coloca, para além da coluna, que já com o azul também, vai aqui fazer vários pontos, aqui também faz vários pontos
5 pontos nesta linha quando coloca as peças. Portanto, não há aqui grande diferença. A pontuação que ele vai fazer nesta última ronda é bastante grande. Já no caso do Altostas, o azul nunca vai completar e se completasse seria isolado, portanto não iria dar pontos a ele. Daria um ponto, mas era insignificante. Peças pretas faz aqui uma linha de 3, 2, portanto 5 pontos, não é muito, já nesta reta final. E esta aqui faz só 5 pontos, mas depois não faz, não consegue aproveitar os pontos disto. Portanto, este canto aqui era interessante, se calhar, rever no futuro o que é que aconteceu no jogo, porque é que ele não conseguiu completar isto, mas é provavelmente o tal que lhe prejudica ou impossibilita de ganhar. Vamos ver aqui os outros torneios, portanto, aqui no azul já tínhamos visto, olhando, estão aqui os jogadores, em princípio o Ocran vai agora defrontar contra o Verbal na terceira ronda. No Carcassonne ainda temos aqui, ainda está bastante cedo, que ainda estão jogos já há alguns jogos da segunda ronda a decorrer, mas ainda é bastante cedo. O Kingdom Builder já está bastante avançado, já só falta aqui este jogo da terceira ronda para concluir para determinar o último semifinalista. Vamos dar aqui uma vista de olhos a este torneio para ver o ponto de situação atual. Ok. Portanto, o Golvir ganhou aqui recentemente ao Ocran. Portanto, este jogo começou ainda há pouco. E este jogo também começou ainda há pouco. Ainda está em 8%. Portanto, provavelmente 3 peças estão colocadas, que é o caso. Ainda não é muito cedo. Portanto, pescadores, trabalhadores, fazendeiros. Portanto, não há assim ainda é muito cedo para aqui analisar o jogo. E já o jogo do Govir com o Filipe Coutinho, que dois jogadores que neste momento estão em zona de playoff. Ambos é um bocado diferente, porque se o Guilherme é um dos jogos favoritos, porque já chegou ao top 5, no caso do Filipe também é um bom jogador, mesmo que as estatísticas não demonstrem, mas tem bastante sucesso também no jogo. Também é ainda está muito recente e por acaso com as mesmas cartas do jogo entre o Running Wild e o Gotuga. Vamos ver como é que nos próximos dias qual vai ser o resultado desse torneio. Portanto, aqui no King Domino, neste momento estão aqui jogos Running Wild e o João Moura a disputar a terceira ronda. O Merwin, o Hypnosic, portanto ainda estão aqui, já o Nuno Moura aqui como semifinalista. Presumo que não estão ainda muito avançados estas partidas. O Nuno Moura acabou de concluir, está em 50%, 69% e 15%. Esta ainda está muito recente. Vamos dar aqui uma vista de olhos. Esta aqui, primeira. Portanto, aqui, olhando, por exemplo, no jogo do Guilherme, ele tem muito bem estruturado. Tem aqui, está a jogar para a floresta, mas tem uma possibilidade, se sair os tiles da água, de também pontuar bastantes pontos, para além de ter aqui uma boa forma de planícies. Já no caso do Hypnosig, ele está a apostar para a água. Não sei se a floresta lhe dá pontos suficientes, mas ele tem de bloquear, ele não pode deixar peças como ele agora escolheu esta peça. Entre estas duas, provavelmente escolhi esta segunda, porque esta aqui não é muito útil para ele. Ele não tem um jogo ele apanhou esta peça, mas ele não tem um jogo estruturado para as peças amarelas, para as peças de planície. Portanto, aqui o Guilherme, por exemplo,
foi apanhar esta peça mais por bloquear do que ser uma peça útil para ele, porque ele vai colocar cá em cima, mas não é uma peça que seja propriamente útil, mas ele não podia deixar o seu oponente a ter mais 3 coroas nas minas. Estava aqui à espera que o Hypnotic fizesse a sua última jogada. Ele está provavelmente a pensar qual é a melhor opção, onde é que ele vai pôr esta peça aqui. Se tenta crescer aqui a zona de pântano para depois apanhar mais coroas, provavelmente será a sua melhor hipótese. Não há assim muita hipótese aqui de pontuar, mas exatamente, ele faz crescer a zona de planície e tenta pensar, ok, vou talvez aqui fazer uma união a pensar apanhar estas peças. Não é normalmente o pântano são normalmente as piores peças do jogo. Os jogadores tendem a apostar mais na floresta, na planície ou na água para pontuar mais. Mas para já, assim, à primeira vista, parece que o Guilherme tem o jogo mais controlado em relação ao seu oponente. Portanto, vamos aqui continuar. Patchwork, portanto, no Patchwork, neste momento já há aqui jogadores a jogar na terceira ronda. Podemos dar aqui uma vista de olhos também. Patchwork está... Portanto, aqui na parte de cima ainda estão aqui a aguardar alguns jogos. Este jogo aqui estava mais ou menos a meio, portanto era interessante, entre o Guilherme e o Sami. Que tem aqui uma escolha agora interessante. Se for analisar, portanto, o Govirt só tem uma produção de 4 botões, portanto não tem o Sami produz bem mais do que ele, produz 8 sempre que há, quando eles passam esta fase de botões. Mas o Guilherme, se for contar o 7x7, ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, ele só precisa de preencher este local aqui para completar o seu 7x7, para ganhar esta ficha que dá mais 7 pontos a ele. No caso do Sami, ele provavelmente quer apanhar este remendo, ou um destes remendos para fechar aqui, talvez apanhar outro aqui, mas isso já é outro cenário. Ele está muito mais longe de fechar o 7x7 em poucas peças. Mas as peças que são a seguir também não são boas para o Guilherme. E se o Sami, se calhar, planear bem a sua jogada, por exemplo, verifica-se que o Guilherme não pode apanhar nenhuma destas três, nem a próxima, a seguinte. E o Sami pode dizer, ok, estas peças propriamente não são muito boas, porque elas avançam 6 tempos, 5 tempos, 6 tempos, que é bastante mau. Mas ele pode-se dar ao luxo, se calhar, ok, vou apanhar esta, vou abdicar de tentar jogar para o 7x7, porque o meu oponente vai chegar lá primeiro, então eu vou concentrar em fechar o máximo possível e organizar o meu patchwork o melhor possível para pontuar mais no fim, mesmo que não tenha esta peça do 7x7. Ele pode, se calhar, apanhar esta primeira, deixar estas 3 para o seu oponente que não pode fazer nada. Ele avança sim 6 tempos, mas depois o Guilherme vai ter de avançar também bastante tempo. Portanto, vamos cá ver. 1, 2. Exatamente. O Sami pode avançar 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão a contar 5 tempos. Eu devo estar a contar mal algum tempo, mas diz-me que aqui é 6 tempos. Teoricamente, ele apanha nesta peça, apanha este remendo, obriga o seu oponente depois, quando jogar, não poder apanhar nenhuma das peças e ter de avançar. E ele pode depois, se calhar, aproveitar e ainda conseguir apanhar este remendo no futuro. Portanto, é um jogo interessante. Vamos ver o que é que acontece. No Splendor, portanto, o Splendor neste momento está a meio. Ainda só estão com já 3 jogadores na terceira ronda. Ainda tem muito para jogar ainda neste torneio. Stone Age
Stone Age está ainda um bocado, é o torneio mais atrasado. Já tem o João na terceira ronda, mas ainda tem várias partidas da primeira ronda ainda por concluir. No Takenoko, já aqui vários jogadores na terceira ronda. Já tem aqui uma partida teoricamente a decorrer entre o Guilherme e o Duarte, mas presumo que ainda está em fase muito inicial. Porque não, já está em 33%. Não são maus jogadores, portanto já têm alguma experiência. O Guilherme está a focar-se mais em objetivos de canteiro, já apanhou 2. É uma forma de acabar o jogo mais rapidamente. Nenhum deles focou muito em objetivos de jardineiro. Ainda tem os iniciais e, portanto, eles estão mais a focar em objetivos de canteiros e de bambu. Vamos ver se o plano corre bem. Olhando assim para os objetivos de canteiro, portanto, nada está irrigado, excepto o que está à volta do lago. Portanto, eles têm irrigações e conseguem, nos objetivos base, excepto este aqui que já está, está tudo irrigado, nos bases, praticamente, com o amarelo entrar aqui, consegue-se fazer as várias formas dos amarelos. Se entrar aqui ou aqui, no rosa também se consegue computar quase todos os tipos de rosa. Portanto, vai ser um jogo rápido, não vai ser um jogo com muitos pontos, porque normalmente as cartas de jardineiro dão muito mais pontos que as cartas de canteiro. E vamos aqui ao Targi, que neste momento ainda está um bocadinho atrasado, mas já tem o Gotuga, que já estava na última análise na terceira ronda, ainda está aqui à espera. O Experience também está aqui agora à espera na terceira ronda, mas ainda há vários jogos da primeira ronda a decorrer. O Welcome to já tem aqui alguns jogos da terceira ronda a decorrer entre o Guilherme e o Nuno Moura, que são dois jogadores que estão neste momento em zona de playoff, entre o José Moura e o Filipe Coutinho, e dois jogadores que estão aqui à espera pelos seus oponentes da segunda ronda. Mas já todos os jogos da primeira ronda concluídos, também é um torneio bastante avançado. E por fim, o Wingspan, que tem uma ronda a decorrer da terceira ronda entre o Nuno Moura e o Verbal. E podemos dar aqui uma vista de olhos para ver como está o ponto de situação deste torneio, deste jogo em questão. Está em 63%, portanto, bastante avançado e provavelmente vai acabar muito rápido também. Portanto, o Nuno Moura tem uma ligeira vantagem pontual de momento, 28 pontos. Conseguiu, mas estes pontos já está a contar com os objetivos intermédios. Portanto, já temos aqui uma pontuação rápida. E temos os dois próximos objetivos, que são ovos neste tipo de ninho. O Verbal vai pontuar alguns pontos, mas só tem 2 ovos naquele de estrela, portanto não tem mais nada. Já o Nuno Moura tem possibilidade de encher mais ovos neste, provavelmente vai ganhar este objetivo intermédio ao colocando ovos nestas duas aves, pelo menos. No outro são ovos em floresta, também aí o Nuno Moura tem uma vantagem porque tem mais chances de colocar ovos, enquanto o caso do Verbal tem menos, só tem neste momento 3 sítios para pôr ovos desse tipo. Portanto, teoricamente diria que o Nuno Moura vai ganhar 6 pontos mais em relação ao seu oponente nos próximos objetivos intermédios. Em termos de engine, portanto, o Nuno não tem qualquer ave nas zonas
aquíferas, portanto não consegue sacar muitas cartas. Olhando, ele só tem uma carta de ave na mão, enquanto o verbal tem 4, portanto não precisa tanto de ir a ver aves. Para além de quando vê até. Aqui não, aqui só descarta, mas esta ave aqui, quando ele for por ovos, mete uma carta, faz um tuck de uma carta da sua mão e mete um ovo, portanto consegue, mesmo cartas que não sejam úteis, ele consegue dar mais um ponto a ele. Outra coisa é o verbal tem 3 cartas de objetivos, enquanto o Nuno só tem uma. Vamos ver se estas cartas conseguem compensar os pontos que ele vai perder aqui nestes objetivos intermédios. Em princípio, diria que neste momento o Nuno está em melhor posição porque vai conseguir fazer estes pontos, mas é uma incógnita saber se estes objetivos são ótimos e as cartas que ele tem na mão neste momento são suficientes para fazer a grande diferença pontual. Em termos de recursos, eles têm praticamente igual, não há assim um motor que eles possam obter mais recursos de outra forma. E pronto, isto é o ponto de situação ao fim de 6 dias de campeonato. Neste momento, se fosse o campeonato este dia, o Nuno Moura jogava com o Paiva na segunda fase, o Gotua com o Ocran, o Galvir com o Sami e o Filipe Coutinho com o Verbal, mas ainda é muito cedo. Ainda há aqui jogadores que estão fora do playoff que podem chegar a essa zona para atingir a segunda fase. Pronto, espero que tenham gostado e até um próximo dia. Tchau!